O tema da nossa aula de hoje é coesão referencial. O que é coesão referencial? É um mecanismo de coesão que é utilizada para ajudar na interpretação e no entendimento daquilo que a gente quer falar. Muitas vezes a gente vai utilizar recursos que facilitem na hora da escrita, para que a gente não tenha que ficar repetindo a mesma coisa ou que a gente referencie o que a gente falou, no que a gente já tinha dito anteriormente ou no que a gente vai dizer mais à frente. Por exemplo, quando eu digo, a menina foi à loja, ela comprou muitos vestidos. Para eu não repetir a palavra a menina, a expressão, nós vamos usar o pronome ela. Então, eu vou referenciar com uma outra palavra aquilo que a pessoa que eu estava dizendo antes. Então, eu não preciso falar de novo. A menina foi à loja, a menina comprou vários vestidos. Então, eu ponho a menina foi à loja, ela comprou vários vestidos. Então, é um mecanismo de coesão que eu vou utilizar aí na minha oração. Existem alguns mecanismos de coesão que são classificados. São eles a anáfora, a catáfora, a elipse e a reiteração. E eu vou explicar cada um para vocês. A anáfora retoma o referente por meio de um elemento coesivo, que pode ser artigo, advérbio, pronome ou numeral. Nesse caso, o referente textual já foi mencionado anteriormente no texto. Foi o que eu acabei de fazer agora com vocês no exemplo. Então, eu já falei daquela pessoa e vou voltar a falar. Já referenciei e vou falar de novo. Então, ele é referente a uma coisa que foi falado antes. Por isso, é chamado de anáfora. Então, tem aí um exemplo. Sara saiu essa manhã de casa. Ela foi trabalhar na loja e mais tarde foi ao curso de dança. Então, ela foi trabalhar, Sara. Então, eu já tinha falado da Sara antes, usei uma anáfora para não ter que repetir o nome da Sara. Outro recurso que eu posso utilizar é a catáfora. Catáfora, diferente da anáfora, antecipa o referente, ou seja, o referente textual surge após o elemento coesivo. Geralmente, ela é empregada por meio de pronomes demonstrativos e indefinidos. Aí a gente tem um exemplo. Há 3 coisas que não podem ser escondidas por muito tempo. O sol, a lua, a verdade. Então, primeiro eu disse lá 3 coisas que não podem ser escondidas. Depois eu disse quais são as 3 coisas. Então, a catáfora, ao contrário da anáfora, ela se refere a alguma coisa que ainda vai acontecer. Então, primeiro eu falo da coisa e depois a coisa acontece. Isso é uma catáfora. A elipse. A elipse é a omissão de um ou mais termos da frase. No entanto, que são facilmente identificáveis pelo leitor. Ela é bastante utilizada para evitar a repetição desnecessária. Então, para eu não falar várias vezes a mesma coisa, eu vou utilizar uma elipse, ou seja, eu vou suprimir um termo, mas que vai ser fácil de compreender aquilo que eu estou falando. Aí tem um exemplo. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem triste, sou poeta. Ó, não sou alegre nem triste, eu poderia dizer não sou alegre nem sou triste. Então, eu suprimi aí o verbo ser, né, eu sou, mas deu para compreender bem a frase. E o último elemento que a gente vai utilizar, que a gente pode usar, é a reiteração. Reiteração corresponde à repetição de elementos referenciais no texto. Ela pode ocorrer por meio de repetição do mesmo item por termos sinônimos ou mesmo por nomes genéricos. Cada um é responsável por todos. Cada um é o único responsável. Cada um é o único responsável por todos. Então, eu repeti várias vezes o cada um. Isso é uma reiteração. Também são elementos que eu utilizo para coesão, né? Coesão referencial. O que é coesão? É juntar as ideias. Então, eu utilizo esses elementos de coesão para que a minha leitura seja mais fluente e possa ser melhor compreendida. Espero que tenham entendido o conteúdo. Beijos e até a próxima.